Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Bênção estar com vocês nesse domingo, que normalmente nós estamos juntos. Eu queria compartilhar com você a palavra do Senhor que está em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22 até o versículo 33. A palavra de Deus diz o seguinte: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E prontamente, e subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Feche teus olhos, Senhor Deus e Pai. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui, ó Pai, nessa oportunidade, por estarmos juntos, mesmo distante, fisicamente, mas estamos juntos com o nosso coração, o nosso espírito. E nos abençoe, Senhor, nessa hora, para que nós possamos compartilhar a Tua palavra e possamos ser edificados pela Tua palavra, Pai. E essa edificação produza temor no nosso coração e desejo de glorificar o nome do Senhor, ó Deus, onde nós estivermos. Desejo também, Deus, de compartilhar isso com outras pessoas que estão perto de nós, Pai. Nos abençoe, nos ajude nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, estamos vivendo tempos difíceis. Acho que essa palavra que mais tem sido dita ultimamente. E há uma frase no final do versículo 24 que identifica bem esses momentos que nós estamos passando. A frase é aquela que diz assim: porque os ventos eram contrários. Né? Então nós vivemos esses dias de ventos contrários. E pelas notícias, né, que nós temos visto, isso é apenas um começo desses tempos de ventos contrários. E eu gostaria então de compartilhar com os irmãos algumas certezas que nós precisamos ter nesse tempo. Porque o que nós precisamos ter nesse tempo é convicção do caminho que nós estamos, da nossa fé, do Deus que nós seguimos. E esse texto nos traz isso. Então eu queria compartilhar com você sobre certeza, esse é o tema, certezas que temos que ter em tempos de ventos contrários. E a primeira certeza que nós temos que ter é a certeza de que estamos no caminho certo. Né? O texto que nós lemos aí no versículo 22 diz assim que logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar para outra margem. Então foi Jesus que essa palavra compeliu, queridos, quer dizer que ele obrigou aqueles discípulos. Ele impulsionou, ele empurrou aqueles discípulos, falando uma linguagem mais simples, empurrou aqueles discípulos para eles entrarem naquele barco e passar para outra margem. Então aqueles discípulos estavam no caminho que Jesus tinha estabelecido. Sabe, queridos, Jesus, quando os discípulos ele estava falando ali no capítulo 14 sobre a sua própria identidade, ele disse assim: eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho. E quando nós
olhamos ao nosso redor, muitas vezes nós estamos andando, nós vemos pessoas e muitas vezes nós mesmos estamos andando em caminhos que o Senhor não orientou, que o Senhor não decidiu, que o Senhor não definiu assim para as nossas vidas, né? Às vezes estamos andando por caminhos que Deus não aprovou. É interessante quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Jonas, e nós vemos que ali também ele teve um tempo de tempestade. Mas por quê? Porque ele estava vivendo em desobediência. Ele estava vivendo contra a palavra de Deus. E Deus enviou aquela tempestade sobre a vida dele e sobre a vida das pessoas que estavam ali à volta. Talvez nós hoje estamos passando por essa tempestade em função de Deus estar querendo mostrar para muita gente nesse país e no mundo afora que Ele é Deus, que Ele é Senhor. E nós precisamos entender isso, nós precisamos ter essa convicção de que nós estamos no caminho certo. Em Provérbios, no capítulo 16, versículo 1 e 2, diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Há caminhos que ao homem podem ser bons, né? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Está no capítulo 16, versículo 1 e 2 de Provérbios, né? E muitas vezes nós também, numa trilha errada, nos envolvemos com pessoas que são maus conselheiros para a nossa vida. O Salmo 1, ele abre aquele grande nário dos Hebreus, ele abre com uma palavra assim, uma palavra que nós não devemos nos deter no caminho, ou no caminho dos pecadores, né? No caminho dos pecadores. E uma coisa que nós, então, devemos aprender, devemos ter convicção, ter certeza, de que nós estamos no caminho que o Senhor estabeleceu para nós, que nós estamos no centro da vontade de Deus, no que diz respeito à nossa vida, no que diz respeito, sabe, a tudo que diz respeito à nossa vida, que nós estamos na direção, que Deus tem dado direção para nós, nós estamos nessa direção. Uma coisa interessante também a respeito dessa questão de termos certeza do caminho, é que mesmo estando no caminho, né, há tempestades, há dificuldades, né, há dificuldades. Jesus, em João capítulo 16, versículo 33, ele diz assim, olha, no mundo tereis aflições, né, no mundo tereis aflições. E você vê que aqueles discípulos, eles foram compelidos, eles foram obrigados a seguir um caminho que Jesus tinha indicado. E isso não tirou aquela tempestade do caminho, ela estava ali presente. Quando Jesus está ensinando ali no Sermão do Monte, ele está terminando aquela porção de ensino, ele fala assim que a casa que é edificada sobre a rocha, vem os ventos, vem a chuva, batem contra ela e ela permanece porque ela foi edificada sobre a rocha. Então, sabe, querido, nessas dificuldades que você está passando, se você está no caminho, se você tem essa certeza de estar no caminho com o Senhor, de você estar ouvindo e praticando a palavra de Deus, fica firme, porque essa tempestade vai passar e você vai permanecer. O contrário também é verdadeiro. A palavra de Deus diz que aqueles que ouvem e não praticam, comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E lá diz assim que quando veio as mesmas chuvas, os mesmos ventos, ela desabou, sendo grande a sua ruína. Voltando ainda ao Salmo 1, o Salmo 1 traz um contraste, porque você vê ali que há conselho para não se deter no caminho dos pecadores, e há um conselho para você meditar na palavra de Deus dia e noite, porque aí vem os resultados, né? Vem os resultados, porque você será como uma árvore plantada junto ao rio, cuja folhagem não murcha, no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que você fizer vai ser bem sucedido. É a promessa da palavra de Deus. Esse salmo vai terminar dizendo que Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, eu queria, sabe, em cima de tudo isso, também estar dizendo uma coisa para você. Que Deus está te dando a oportunidade de ouvir essa palavra, porque de repente nesse tempo de dificuldade, de luta, você está percebendo que você não tem estado nesse caminho que o Senhor preparou para você. Mas sabe uma boa notícia, uma boa nova aqui, queridos? É que se Ele está te dando a oportunidade para você ouvir essa palavra, é para você corrigir a sua rota. É para você voltar para o caminho bom, né? É para você realmente, isso aí tem uma palavra que traduz tudo isso, conversão. Né? Essa palavra conversão também tem tudo a ver com o caminho, você está numa direção e Deus está mostrando de repente para você, olha,
inverta essa direção. Segunda coisa que nós precisamos, segunda certeza que nós precisamos ter, então vai guardando no teu coração aí. Primeira certeza é que você deve ter certeza de que o Senhor, de que você está no caminho que o Senhor mostrou para você. A segunda certeza é de que Jesus está com você. Jesus está conosco. É interessante que o texto mostra também isso para a gente. Como é que Jesus está conosco na tempestade, querido? O texto vai mostrar lá no versículo 23 que, despedidas as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar. Né? E caindo a tarde, lá estava ele. Eu tenho certeza, querido, que aqueles discípulos estavam nessa oração de Jesus. Então, a primeira coisa que nós devemos entender sobre essa presença de Jesus é que, independente do que está acontecendo conosco, o Senhor Jesus é o nosso intercessor, ele intercede por nós. É interessante um texto que está lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 31 e 32, quando Jesus chama Pedro e diz para ele: Pedro, Satanás quis te peneirar, mas eu intercedi por ti, né? Então, Jesus é o nosso intercessor. Lá em Hebreus 7, 23, 25, fala que ele é o sacerdote, ele não é como os sacerdotes, os demais sacerdotes, mas ele é o sacerdote que está à destra do Pai e ele intercede por nós. Uma outra maneira também que o Senhor nos mostra que nós devemos ter certeza de que ele está conosco é pela fé, querido. É pela fé. E nós precisamos ter fé. Nesses momentos nós precisamos exercitar a fé. Né? A palavra de Deus diz aí que Jesus, queridos, demorou um tempo para chegar naquele lugar que ele estava. É interessante, o texto fala das vigílias da noite. Ele foi na quarta vigília da noite. O Evangelho de Marcos diz que quando Jesus despediu, nesse mesmo texto lá, correlato naquele Evangelho, quando Jesus despediu a multidão e pediu para aqueles discípulos embarcarem e irem, era o cair da tarde. E agora eles estão aqui passando toda a noite e na quarta vigília da noite. Ou seja, aproximadamente 3 horas, das 3 às 6 é a quarta vigília da noite. Jesus foi ter com eles. Né? Então, nós precisamos ter fé quando parece que as coisas não acontecem no tempo que nós queremos. Nós precisamos ter fé, queridos. Nós precisamos ter fé na ação sobrenatural de Deus. Porque de repente aqueles discípulos poderiam pensar: mas como é que o Senhor vai nos acudir agora aqui nessa tempestade desse jeito? E é maravilhoso saber, irmãos, o versículo 25 mostra que Jesus, ele vem caminhando por sobre as águas, né? Ele vem caminhando por sobre as águas. Eu gosto muito de um texto de Marcos, no final do capítulo 4 de Marcos e o capítulo 5 de Marcos, fala desse poder sobrenatural do Senhor. E lá fala do poder sobrenatural do Senhor sobre a natureza, do poder sobrenatural do Senhor sobre os demônios, logo no começo do capítulo 5, quando ele liberta aquele gadareno. Ele fala do poder sobre a enfermidade, quando aquela mulher toca nas vestes dele e ela é curada. E quando a filha de Jairo é ressurreta. Então, querido, é maravilhoso esse poder sobrenatural do Senhor sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a enfermidade, sobre a morte. Né? E por último, nós precisamos ter essa certeza de que Jesus está conosco pela sua palavra. Né? É interessante que no versículo 31 você vai ver que Jesus ele socorre Pedro, né? E quando eles entram no barco, a palavra de Jesus para Pedro foi a seguinte: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu fico pensando, irmãos, que o que Jesus estava querendo dizer com essa palavra? Por que duvidaste? E eu fico pensando que isso deve ser em função de tudo aquilo que ele já tinha ensinado. Tudo aquilo que os discípulos já tinham ouvido a respeito do poder dele, de todas as manifestações de poder dele na vida daqueles discípulos. E a mesma coisa é conosco, querido. Você olha para a sua vida, de repente, e você vê determinado momento em que Deus agiu de forma sobrenatural na sua vida. Aquilo ali fica como uma marca. Jesus quer que você se lembre disso. Nesse momento, por exemplo, nós estamos agora segregados, nós estamos limitados. Ele quer que a gente tenha essa certeza, né? A certeza da presença dele. E a última coisa aqui, nós precisamos ter certeza de quem ele é, de quem é o Senhor. Né? É interessante que no versículo 27, quando ele chega ali,
aliás, no versículo 26, né? No versículo 26, ele chega ali e as pessoas, a princípio, não o reconhecem e dizem que ele seria um fantasma, né? Mas sabe, querido, Jesus, ele é Deus, Jesus, ele é Senhor. E muitas vezes nós temos uma visão errada do Senhor por causa das nossas lutas, das nossas dificuldades. Eu digo de vez em quando na igreja que as nossas limitações e as nossas fraquezas não enfraquecem a Deus. Deus continua sendo Deus, né? Deus continua sendo Deus. É interessante quando nós olhamos nesse mesmo evangelho, no capítulo 16, quando Jesus está ali estabelecendo a igreja, ele faz essa pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? E aí uns dizem: o senhor disseram que o senhor é um profeta, disseram que o senhor é isso. Mas ele pega uma afirmação que Pedro fala. Ele toma aquela afirmação ali: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz lá: foi o Espírito Santo que te revelou isso. Então, Jesus, querido, Jesus ele é esse Deus todo-poderoso, né? E nós precisamos saber dessa identidade do Senhor, porque essa identidade do Senhor, ela tem atributos, esse poder do Senhor, ele aponta para as nossas vidas, né? Jesus não é um amuleto no pescoço, querido, não é um quadro e nem um quadro na parede, nem uma Bíblia aberta no suporte na nossa sala. Ele é Deus, né? Ele é Deus. Ele não é o jardineiro como Maria Madalena, quando ele ressuscita, ela o vê como jardineiro. Ele não é um fantasma como os discípulos estavam vendo, né? E Jesus quer que a gente faça dele, querido, o Salvador, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Estas são as palavras que Pedro, no momento crítico, lá depois dele andar por sobre as águas, olha só, irmãos, que coisa interessante. Ele tinha experimentado o poder de Deus, ele tinha andado por sobre as águas. A mesma ação sobrenatural que estava agindo no corpo de Jesus agiu na vida dele, mas de repente ele começa a olhar para os ventos contrários, ele começa a olhar para as ondas, ele começa a se afundar. E a palavra dele, quando ele percebe que ele está perdido, é: salva-me, Senhor, né? Salva-me, né? Salva-me, Senhor. Então ele é o nosso Salvador e ele é o nosso Senhor. Ele não quer ser somente o nosso Salvador, ele quer ser o nosso Senhor. E é interessante que o texto vai terminar dizendo que aqueles discípulos afirmaram assim: olha, verdadeiramente és filho de Deus. Versículo 33. Então, querido, nesses tempos de ventos contrários, eu creio que Jesus quer que tenhamos estas mesmas certezas. Ou seja, a certeza que um dia Ele te chamou, certeza que Ele deu esse ministério para você, certeza que Ele deu essa família para você cuidar, certeza que Ele já te mostrou o caminho, certeza que Ele já tem, que Ele já fez tudo o que podia ser feito para a tua salvação, para a bênção sobre a sua vida. Ele quer que você tenha essa certeza. Porque em tempos de ventos contrários, a tendência é nós perdermos essas certezas e nós cairmos, né? Nós cairmos nos abismos aí desta vida. Ele quer também que você tenha certeza, que você tenha a certeza de que Ele está contigo, né? Ele não somente mostra o caminho, mas Ele está contigo. Ele vai no caminho contigo. E Ele quer também que você tenha certeza de quem Ele realmente é. Ele é Deus. Ele é Senhor. E é assim que Ele quer que você se dirija a Ele. E é assim que eu creio que Ele quer que você agora fale com Ele. Eu não sei porque de repente eu estou falando essa palavra aqui e Deus está deduzindo de repente na sua vida assim: olha, eu preciso rever isso na minha vida. Eu preciso rever a direção onde estou indo, ou onde eu estava indo. Eu preciso entender, eu preciso ter essa comunhão com o Senhor. Eu preciso entender essa presença de Deus. E eu preciso entender aquilo que o Senhor é, diante dos céus, diante de tudo, e na terra, diante de todo homem, né? Então eu queria que você fechasse os teus olhos e que você orasse agora pedindo: Senhor, abençoa a minha vida, dá-me direção, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de estar falando com essas pessoas. Obrigado, Deus, aonde for chegar essa palavra, Pai. Ó Deus, que nós possamos não vivemos em fantasia achando que realmente não tem ventos contrários.
Que nós não nos enganemos. Existem sim os ventos contrários, mas existe um Deus todo-poderoso que está conosco, que nos mostra o caminho, que promete a sua presença, que vai adiante de nós, ó Deus, e que nos socorre nos momentos difíceis, porque Ele é Deus, Senhor sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está orando agora, falando com o Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos assim e te agradecemos. Amém.